Aê! E aí? Mais um programa no ar, gente. Nosso segundo episódio da temporada. E aí, cunhada? Tá no clima? Eu tô no clima. E você tá no clima? Ainda não, ainda não, ainda não. Ai, eu tô com medo de estar no clima. E hoje tá aqui com a gente uma super convidada. Ela é minha médica querida, né? E assim, é com muito prazer. Obrigada por estar aqui, doutora Mônica. Obrigada a vocês pelo doutora convite. Mônica. E você tá no clima? Faz tempo. Casa de Ferreira, espeto de pau. Eu já entrei na menopausa com 38 anos. Olha, gente. Aquela coisa, né, que a gente ganha de herança, ao invés de ganhar um terreno. Não, a gente ganha a menopausa precoce, né? Que a gente chama de menopausa precoce, que também é uma coisa que, assim, todo mundo confunde. A menopausa precoce é antes dos 40 anos de idade, né? E aí eu fui premiada. Mulher, Mas a partir dos 40 é normal entrar já? Já não é considerado uma... Pode acontecer, tá. pode acontecer. Até quanto tempo, assim? Amiga, a partir de 40, normal? Amiga, eu tenho paciente... a parte genética influencia muito, né? Mas eu tenho paciente que foi entrar mesmo na menopausa já com 57. Nossa! Mas os sintomas já vêm sempre até ela entrar na menopausa ou é sempre uns 3, outra 4, coisa, não dá Ju. pra Tem saber? gente que tem sintoma, tem gente que passa Não tem, já foi. sossegado. Quem toma o remédio, esses que não menstrua, como que a pessoa sabe? Pela dosagem do hormônio no sangue. Tá. Só através de exame? Não, é lógico, né? Conversando com a pessoa, porque mesmo tomando o remédio contínuo, se você for entrar na menopausa, você vai entrar mesmo. Né? E aí, assim, a mulher chega pra você contando, ó, eu tomo meu remédio contínuo faz tempo, nem sei mais o que é menstruação, sorte dela. Com certeza. Mas ela começa, né? Olha, eu tô percebendo que tá acontecendo uns negócios diferentes comigo. O que tá acontecendo? Eu acho que isso daí também é uma coisa que você vira também uma terapeuta das mulheres, né? Porque já antes de menopausa, já com qualquer tipo de paciente ou problema que vai atrás dos seus cuidados, né? E mas, deveria assim, acho ser que a sempre assim, menopausa, né? Então, mas tem ainda esse tabu? A mulher ainda tem dificuldade de chegar? Ou quando você fala assim, você tá na menopausa, a mulher fala, eu não, imagina. Muita. É muito doido isso, porque eu particularmente, eu gosto até de usar o termo adolescência tardia, né? Quando a gente está deixando de ser criança e vai passar para a adolescência, os ebiatras, que são os pediatras que cuidam de adolescentes, eles até falam, né, dos lutos, né, dessa fase, né? E tem o luto da perda do corpo infantil para a mudança do corpo adulto. E a mulherada, quando se dá de frente com essa situação, passa também por um período de luto da perda do corpo jovem, né, para o corpo já pós-menopausa. Vamos chorar. Mas, gente, melhorou muito, tem tanta coisa legal para fazer, não precisa ser sofrido. E não tem a mulher que fala, precisa. depois do 40, a mulher, né, se descobre, a mulher se acha mais bonita. Olha, e a mulher, eu falo por mim, os anos me fizeram muito bem. Muito bem. Eu não troco quem eu sou hoje com 46 anos por quem eu era com 36. Tá. Mas mesmo em termos de cabeça, termos de cuidado. Como que foi, assim, por mais que você já sabia, pelo estudo que você tem e tal, mas assim, nossa, 38 eu já tô na menopausa precoce. É mais fácil porque a gente identifica, né, que tem coisa errada acontecendo, né? Mas os meus sintomas foram bem típicos mesmo, os fogachos. Na época eu tinha o cabelo curtinho, então todo santo dia eu acordava, eu tinha que lavar, porque aquela história de madrugada de joga a coberta, puxa a coberta, e sua, e seca, e sua, e seca. Esse é o sintoma mais comum das mulheres. Esse sintoma, ele está presente, assim, dependendo da fonte, de 60% a 80% das mulheres podem apresentar os fogachos, né? É um calor súbito, é um calor típico, não é que nem o calor de Indaiatuba. Me falar que você está sentindo muito calor esses dias em Indaiatuba, amiga, bem-vinda ao clube, né? o fogacho mesmo, ele é um calor súbito, ele é tipicamente daqui para cima, e como ele vem com uma vasodilatação muito forte, a gente fica vermelha. E você para de falar, né? Você sua. para de pensar, você para tudo, você fala... Sim.
Que é Calma, outra coisa né? da menopausa, a tal da névoa mental, né? Ixi, Olha, isso. gente, se eu ganhasse R$1 cada vez que a pessoa vai lá, eu preciso de alguma coisa, porque minha memória foi pro saco, eu tô raciocinando, eu paro no meio, o que eu estava fazendo. É uma fase bem esquisita mesmo. Tá. E eu pesquei aqui um comentário seu. É hereditário essa menopausa É levado precoce? em conta, sim. Se É minha levado em mãe conta, sim. entrou na menopausa com determinada idade... Você tem maior risco. E até sintomas? os sintomas, hoje em dia, eu vejo muita diferença. Porque a geração das nossas mães, né, elas pegaram uma fase bem complicada, né? Quando, né, há 20 e poucos anos atrás, quando elas estavam entrando na menopausa, foi uma época que saiu um trabalho que associava um aumento muito grande do risco de câncer de mama com a reposição hormonal. Todo mundo panicou e todo mundo parou. Não pode, não pode. Quando foi feita a revisão desse trabalho, foram identificados vários erros no desenho dele e a interpretação também foi errada. Não é bem assim, né? Então, foi uma geração que fez pouca reposição hormonal. E outra coisa, quando elas iam no ginecologista, quando elas tinham coragem de reclamar de alguma coisa, elas reclamavam só do calor. Só. Elas não reclamavam do resto, né? E até hoje, mesmo a gente tendo várias ginecologistas, aqui na cidade eu tenho colegas maravilhosas, né? Graças a Deus, a gente está numa cidade que está muito bem servida de ginecologista, graças a Deus. E mesmo assim, ainda rola uma dificuldade, será que eu falo, será que eu não falo? Será que é chato? A vida de mulher é assim mesmo, aceita que dói menos. Ainda existe isso. Mas tem muita queixa, né? Eu percebo assim, no trabalho, na loja, todo mundo vem querer algum milagre. E às vezes a pessoa não vai no médico. Então, ela vai lá, ela fala assim, me dá alguma coisa porque eu tô com calor, me dá alguma coisa que eu tô cansada, sabe? E a gente fala, gente, mas o que seu médico receitou? É um desespero, assim, né? É assim, o problema é que assim, a gente está numa sociedade que tudo é muito rápido, a informação é muito rápida, né? Short, Instagram, a informação é muito rápida, então as pessoas querem soluções rápidas, né? E, na verdade, assim, a mudança de estilo de vida, tem até hoje uma subespecialidade médica, né, focada para MEV, mudança de estilo de vida. Se você faz isso, não existe preparação melhor para passar por essa fase, né? Eu tenho pacientes que preferem uma paulada no meio da ideia do que falar, olha, chegou a hora, você vai ter que cuidar melhor do que você come. Você vai ter que levantar desse sofá. Não dá mais, não tem como. Eu posso te dar a reposição Struves, a melhor do universo, que não vai rolar, né? Você vai ter efeitos colaterais. E vai muito da cabeça de cada um também, né? Eu acho que isso interfere muito, né? A pessoa já fala, eu já tô, nossa, agora, tipo assim, tô começando o climatério, né? Que a doutora até, antes da gente entrar, ela falou da diferença, e não tem diferença o climatério da perimenopausa. A gente fala assim, tá? Eu acho que para ficar mais claro, bonitinho. Menopausa. É quando a gente completa 1 ano da última menstruação. Aí acabou. O que antecede isso, os anos que antecedem, né? Quando você já começa a ter uma falha na produção dos hormônios ovarianos, tá? A gente chama de climatério ou pré-menopausa. Quando né? falha a menstruação, é isso? Que você Quando é regulado você já começa e tem mudanças no ciclo, né? Não, porque não é de um dia para o outro que você para de menstruar. Muito difícil, você começa é raríssimo isso acontecer. Né? Tem paciente que começa a perceber que os ciclos, né? A menstruação começa a vir vinha certinho a cada 30 dias. Nossa, começou a vir a cada 20, começou a vir a cada 15. E aí depois começa a falhar. Nossa, minha menstruação pulou 2 meses. Aí ela volta. Aí vem bonitinha, aí desaparece de novo. Nesse período que ela tem esse intervalo e a gente não entrou na menopausa nesses 12 meses, pode engravidar, né? É aí que mora o perigo. A famosa engravidei na menopausa. Nesse período, porque depois que você entrou, aí não tem mais o que fazer. Aí não, aí fiel babau, né? Quer dizer, tem, né? Tem tratamento, né? Os tratamentos também de fertilização,
Hoje em dia... depois? Você consegue Você ficar? consegue. Tem a ovo doação. Tá. Você consegue, da mesma maneira que existe o banco de esperma, hoje em dia tem o banco de óvulos. Tá. Você consegue uma ovo doação, né? Feita a fertilização, seu corpo é preparado e você engravida. Ah, tá. Né? A gente tem até alguns exemplos famosos que aí falam que foi um milagre, né? Não deixa de ser um milagre. Teve a Cláudia Raia, né? Que teve com 50 e poucos anos. E não deixa de ser um milagre. Na minha opinião, eu acho esse universo, assim, espetacular, né? Não deixa de ser um milagre, mas um milagre que Deus permitiu que a gente aprendesse a trabalhar com isso, né? E dos exames que são feitos, quando a pessoa vai procurar, você já tem... Não adianta a gente falar nomes, isso daí, mas tem... Então, O que vai fazer falta na gente? O que acaba daí? O que vai saindo, assim? Vamos lá. Então, o teu ováriozinho lá, ele produz o estrógeno, que é o hormônio feminino. Vamos falar mais dele, acho que fica mais fácil. Beleza, teu ovário, fechou a fábrica, parou. A falta do estrógeno na gente. Vamos lá. É isso aí. Vamos de fora para dentro. A sua pele, né, que a partir dos 35 já começa a perder colágeno. A partir desse momento, a perda é abrupta. Né? Aí a gente começa a ter aquela sensação do rosto derretendo, né? As outras partes também vão sofrendo a ação. O cabelo vai afinando, vai ficando mais ralo. Ralinho, a gente percebe, né, a diminuição da massa magra e o aumento do tecido gorduroso, principalmente na região abdominal, que é aquela região que a gente mais ama. A questão, né, dos calores, a questão da névoa mental, a parte íntima da gente também sente essa falta. Gente, para e pensa, se você está perdendo elasticidade no rosto, o que você acha que vai acontecer com a tua região íntima? Vai perder elasticidade, diminui a mucosa, né, da nossa região íntima, é bem parecida com a mucosa de dentro da boca. É molinha, é úmida, é macia. Então, o que vai seca, acontecer? Seca. Vai ficando cada vez mais parecido com uma pele mesmo. E isso pode dar dor, isso pode dar desconforto. Né? Não estou falando só da hora de namorar. Né? Tem a questão também, os sintomas urinários. Tem mulheres que desenvolvem, a gente chama de síndrome geniturinária, né? Que são sintomas de dor para urinar. Meu Deus, essa cistite que não sara nunca. E toda hora, né? Vai lá, toma aquele antibiótico que está escondido lá em casa. Começa a ter perda urinária. Começa a ter perda, porque... Você perdeu o colágeno, a parede fica mais flácida. Então, aquela história que vai dar risada, vai fazer alguma coisa... A hora que vê, já foi. Eu faço assim, mas eu não tenho essa dor, assim. Mas do nada. É que tem esse negócio também, né? Da gente ao mesmo tempo, a gente tá rindo, depois a gente começa a chorar, depois a gente começa a fazer xixi, depois você sabe... Aí, pra mim, é assim, né? Eu falo, escapou. Daí, ou se eu tô pulando, que a gente vai em show, ela adora rock também. Aí tá pulando, escapou. Não posso pular. Mas assim, tem solução. Tem solução. Muita calma então, nessa hora. Muita coisa. Então, o que poderia ser história. feito para resolver esse problema? Bom, desde, né, a fisioterapia, tá? A fisioterapia pélvica ajuda demais, demais. É fantástica. Que também aqui na cidade, graças a Deus, estamos também muito bem servidas. Tá vendo, gente? Né? A gente tem profissionais espetaculares para indicar, né? E a gente tem os tratamentos, eu não gosto desse nome, mas o slogan é esse, tá? De rejuvenescimento íntimo, né? Que é o uso de tecnologias e energias para estimular a produção de colágeno naquela região. Que nem quando você vai no teu dermato, né? Que tem o Lavien, tem o Fotona para o rosto, né? Tem que tratar bonitinho a nossa menina. Então, a gente também tem, né? Tem radiofrequência, tem laser. Tem aqueles lá, até não é um ácido, né, doutora? Mas tem também o tratamento de hidratante, os cremes. Não, para melhorar a firmeza. Para melhorar a lubrificação, tudo. Tem desde os hidratantes à base de ácido hialurônico, tem os cremes hormonais, que também
funcionam, bastante. mas o lance com esse é que eles funcionam enquanto você está usando, né? Porque o epitélio se renova, né, a cada 3, 4 semanas, 6 semanas no máximo. Então, né, a paciente começou a usar lá o creminho, nossa, sarei, tô linda. Parou. Ela parou de usar, daqui a pouco, olha, não serviu para nada esse creme que já voltou. E é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, das pessoas fazerem uso contínuo das coisas, né? E eu acho que se tiver esse tipo de ajuda, tratamento, a pessoa ir atrás, tem vantagens também da menopausa. A gente não pode só falar, ai meu Deus, tô na menopausa, não sei o quê. A gente tem não muita digo coisa vantagem, legal mas tipo hoje. assim, eu digo que a gente vem a maturidade, vem junto outras coisas que se a gente for a fundo e for ver, a gente vai se descobrir melhor do que antes, quando a gente nem... E a gente começa a filtrar um pouco mais, né? O que é relevante, o que não é relevante. A gente passa a valorizar um pouco mais o que às vezes é uma coisa corriqueira, né? A gente vê as bênçãos da gente, né? Trilhando o caminho dele, você fala, putz, não é que valeu a pena? Então tem muita coisa também, que às vezes a gente fala, nossa, né? Só crítica ou só reclamação. A gente vai passar por isso, né? Quando a mulher já entra na menopausa, os sintomas continuam ou não, ou vai de pessoa para pessoa? Essa é a pergunta do milhão. Vai né? de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa, né? Né? A gente sabe que a maioria... Falar, uma hora vai passar isso, então... A maioria das mulheres, depois de 5 anos, percebe uma melhora dos sintomas. Mas eu tenho pacientes de 70 e poucos anos que falam em tirar a reposição dela que já está bem. Se apanha, né? Porque tem mulheres que ainda têm sintomas, mesmo depois de bastante tempo da menopausa, né? E essa reposição, ela é contínua, a pessoa nunca para depois que ela começar o tratamento. Nós preconizamos hoje em dia, né, a reposição hormonal, a gente tem uma janela de oportunidade, né? Que é a melhor época para entrar com ela, né? O ideal é a gente entrar com a reposição hormonal nos primeiros 10 anos de quem entrou na menopausa, em específico, topzera das galáxias nos primeiros 2 anos, né? A gente tem restrições a entrar com reposição hormonal após os 60 anos, mas é o que eu falo para todo mundo, não existe sempre e não existe nunca, né? Tudo é um equilíbrio, né? Quando a Juliana chega lá no consultório, olha, eu tô vindo aqui porque eu quero fazer a reposição hormonal. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Então ninguém toma. Não, também não é assim. Né? Eu preciso saber quem é você, quais são seus riscos, que doenças você tem, você não tem, como é teu estilo de vida, o que é que está pegando para você. Né? Acho que o estilo de vida conta muito. Conta. Que nem você estava falando no começo. E controle das doenças que tem como controlar. Porque tem coisa na vida que a gente não controla. Esquece, você tem como mandar na tua genética? Não. Mas você tem como mandar no que você come. Você tem como mandar, né? Você sabe a vida inteira, a vida inteira eu tenho um pré-diabetes, mas eu não gosto de tomar remédio. Essa é uma fase que você tem que desentortar pepino. Que você tem que colocar a casa em ordem. Né? Quanto mais saudável, quanto mais certinho tiver o acompanhamento da mulher, é mais fácil da gente conseguir melhorar a qualidade de vida dela. E tem mulher que talvez fazendo essa parte de alimentação, atividade física, não tome nada e tá bem. Então, tem sim. Tem sim. Eu tenho pacientes que, assim, que foi quando chegaram nessa fase, né, por um motivo ou outro, tinham contraindicação absoluta, não podiam. Quais são essas contraindicações, de repente? Já ter tido um câncer de mama ou um câncer de ovário, os cânceres que são dependentes do hormônio feminino, né? Pacientes que já tiveram trombose. Basicamente, as contraindicações que a gente teria é tomar a pílula, que na verdade não são tantas, mas existem, né? A questão dos antecedentes familiares são contraindicações relativas, né? Hoje, como tem o teste genético, minha família inteira teve câncer, né? Existe um exame que o oncologista pode solicitar, né? Para saber
se é de fundo genético. E aí também, pô, se a pessoa já tem a tendência ao câncer hormônio dependente, Então tá. né? Aí não é legal. Mas não você é vê legal. que, então, mas quer dizer tudo que é tem... Mas é o que eu falo. Por isso que a gente tem que individualizar. Eu tenho paciente que tem o risco familiar, só que quando bateu essa fase, ela perdeu tanto da vida dela, eu sempre falo dela para as minhas pacientes. Foi tão ruim, foi tão... que ela falou, o que adianta... na época ela estava com 50. O que adianta eu viver mais 40 anos de forma péssima? Eu não quero. Vamos comprar esse risco junta. Então, aí a gente senta, a gente coloca na balança, Tá. né? É uma decisão compartilhada. Só que para isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter conversa, você tem que ter diálogo, você precisa conversar, né? Não adianta você ir no médico... Ou perguntar para uma amiga, ou né? pegar o remédio da amiga, não rola, gente. Não dá certo. Epa! Foi lá. Olha lá, Drake, não fui eu. Agora eles vão brigar comigo. Você tem aí um áudio das meninas aí, Eu né, tenho pra gente aqui um falar? depoimento da Rose, que ela entrou na menopausa também com 38 anos. Dela sofreu muito. Ela teve todos os sintomas. Ela teve onda de calor, suor noturno, irritabilidade, alteração do humor, fadiga, dor de cabeça, nervosismo, perda de concentração. Então, ela tem esse lado também de lipedema. Lipedema também tem a ver com menopausa? Amiga, agora tá todo mundo falando sobre o lipedema, né? É. Mas, por exemplo, a Paola Oliveira, maravilhosa, Ela tem, né? ela tem, né? Maravilhosa. E imagina, essa menina ainda falta um pouquinho, né, pra ela chegar lá, né? Não, acho que ela tem... não sei se ela tá na menopausa, mas acho que ela deve ter uns 45, não? Sei. Ah, não sei. Eu acho que também. não, acho que é uns Mais 40. Mas vamos supor que não só as mulheres mais 40 a mais que estejam acompanhando a gente aí, né, tirando as dúvidas, mandando pra gente também, continua mandando aí, tá? Porque depois a doutora vai vir de novo e tem muita coisa, viu? Tem muita coisa pra ela falar também. Mulheres menos 40 menos. Tem algum conselho, alguma coisa? Ou fala, não pensa, curte a vida agora, já ele espera chegar? Como que é? Ou então já se cuida, já prepara a alimentação, já prepara... Com certeza. Né? Tudo, Gente, né? nos dias de Parece que a hoje- gente está preparando por uma coisa que é muito ruim, E né? não é. Então assim, pra gente E não é. mostrar que se você for atrás, se você conversar, né? Tiver essa oportunidade, de repente, de trocar experiências, ir atrás do profissional e entender o que está acontecendo com você, tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente tem que entender que são coisas que só vai chegar lá quem viver até lá. Sim. Queremos Com viver certeza. até lá, não queremos? Sim. Então a gente Então tem não que tenha entender- medo disso, tá? Não. E assim, não, né, às vezes a gente conversa com as mães da gente, nossa, a minha foi péssima. Lembrar que naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. A gente tem muita alternativa, a gente tem muito esquema terapêutico, Sim. tem muita coisa moderna, Porque né? o mau humor, eu lembro da minha mãe, a briga, não sei o quê, eu falava, nossa, ou ela tá de TPM, mas já tava na menor, sabe, não dá pra você saber, né? Que daí estourava e andava pra casa e já ia chegando assim da rua, tirando a roupa. Não, e a gente tem que cuidar disso, gente. Com a vida sobrecarregada que a gente leva, né? Porque hoje em dia você dá conta de 20 mil coisas ao mesmo tempo. A gente é povo, né? Então a gente... Né? E não adianta achar que uma hora a vida vai ficar mais calma, que não vai. Não vai. Então, para dar conta de gente tudo que a fala, gente né? tem que dar conta, a gente tem que se preparar para isso. Você tem que estar legal com a tua saúde, com a tua alimentação. Nem pensando na menopausa em si, né? Mas, por exemplo, eu sou mãe de 2 adolescentes, né? Para você dar conta de tudo isso, né? Da toda a logística, tudo, você tem que estar legal com você mesma. Você tem que pensar, putz, eu preciso fazer alguma coisa pela minha saúde para eu estar mais disponível para eles. E isso envolve também a questão mental da gente. Sim. Né? A gente tem que cuida dos pais buscar... também, né, doutora? Tem gente que também tem... Então, a mulher, assim... O homem também, mas, tipo, a mulher, às vezes... A nossa tem o sobrecarga filho que é tá diferente. que tá viajando, ou que vai mudar de casa, que é o nosso caso. Ou tem o filho que tá adolescente, que você tem que correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas tem os pais que você precisa acolher e ajudar, né? Que nem... Né? Então, tem muita coisa, né? Que a gente tem que
E a gente tem que cuidar do nosso mental também, né? Eu estabeleci algumas coisas na minha vida que são pontos que eu brinco que são inegociáveis, né? Os meus momentos, né? Que são coisas que eu faço para mim. Porque chega um momento na vida da mulher que separa, né? Vamos sair para comer. E o que você quer comer? Você não vai falar o que você quer. Na tua cabeça já começa, porque um gosta disso, o outro gosta daquilo. Você tenta coordenar todo mundo, né? E aí eu me peguei num momento desse, e aí, do que eu gosto? Eu sempre fui assim, agora eu melhorei também. O que eu gosto? Aí, tá vendo? O que eu queria fazer, né? Que agora, com 46 anos, né? Eu já tenho mais passado do que futuro. O que foi que ficou para trás que eu queria ter feito e não rolou? E acho que é importante, cada uma vai ter uma resposta. Às vezes demora pra gente achar, né? Mas acha. Acha, menina. Acha. Eu sei, isso daí tá acontecendo agora também. É engraçado, né? De eu pegar e sair sozinha como eu nunca saí, sabe? De repente pedir alguma coisa que meu marido sempre que pedia num restaurante e tal, e eu tá sozinha no restaurante e eu tenho que pedir. Então tem muitas coisas que a gente vai falando, eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer. E tô me sentindo bem fazendo isso. É legal. Tô me sentindo legal. bem. Segurança também, que eu acho que a idade também traz a segurança, Isso. né? Isso que eu falo, das vantagens da gente estar nessa fase, né? A gente não pode só focar no ruim, né? Tem que focar no bom, né? Tem que valorizar o bom para dar conta do ruim. A gente fica mais segura, mais desencanada também, né? Mais com experiência mesmo, né? Você faz as coisas com mais facilidade porque você conhece mais as coisas. Então, não é só coisa... o colágeno que a gente estava comentando, o colágeno vai embora, né? E o que a gente faz para repor? Esse colágeno pozinho que a gente toma. Então, né? Aí, assim, né, os dermatos, meus queridos dermatos, né, inclusive hoje, na hora que eu estava em casa esperando para vir para cá, você vai dar aquela olhadinha, né, eu vi um vídeo de um dermato top daqui da cidade, tipo, o nome do stories era Batalha dos Colágenos, né, qual é melhor? E, na verdade, assim, né, hoje em dia, eles não consideram que o colágeno que a gente ingere, né, ele vai passar por todo o sistema digestório da gente, o colágeno é uma proteína, então ele vai ser reduzido, né, a aminoácido, que é a unidadezinha dele, né? Então, eles não acreditam que o colágeno realmente que você toma vai ajudar, né? Essa não, mas ele não vai para a pele, mas ele vai para os órgãos, é isso? Ele vai ser digerido, que nem um bife que você come. Tá. É a mesma coisa. Mas não vai, então, talvez melhore, que nem cabelo, unha, algumas coisas ou não? Então, até onde eu sei, realmente o colágeno que a gente toma não ajuda em grande coisa. E o que toda mulher tem que tomar? Uns suplementos, assim, básicos para que... A creatina eu acho que é indiscutível, né, gente? Todo mundo, é para todo mundo? Para todo mundo, né? Inclusive nos dias que não faz atividade física nenhuma. Né, a creatina, ela tem a questão, né, de manutenção da massa magra. Tem trabalhos mostrando, né, influência na massa encefálica da gente, que, pô, alguma coisa que te ajude a prevenir um processo de perda é ótimo, né? Maravilhoso. E o que eu falo que todo mundo tem que tomar a sua dose de, no mínimo, 3 vezes por semana de musculação, né? Tá vendo? A dolorosa. Ó, um remédio aí, ó, tá vendo? Esse remédio gosta? aí Vai. então... Não gosta? Vai. Tá também. com preguiça? Vai. Tá com ódio? Vai. Não quer ir? Vai. E hoje em dia acho que melhorou muito isso também. Melhorou. Talvez por isso, pra gente ter um acesso maior aí, que a gente tem, fácil, né? Eu vejo hoje na academia, muita gente. É bem legal, que a gente né? fazia antes. É bem legal, gente. Porque antes, né, você ia pra academia, você só via, né, o pessoal... Maromba, os marombados. né? E hoje em dia, claro, não tô falando que é ruim ser maromba, não, tá? Mas a gente vê de tudo, a gente vê a pessoa que realmente, você vê que tá lá... na luta, ou porque quer ganhar massa, ou porque
quer perder peso, a pessoa que está lá não, está mais até pela questão social, de socializar. Isso é legal. É legal. É legal. Acho muito legal é bom, isso. né? Você faz amizade até com o personal lá, que ele fala, fica tirando sarro de você, que fica lá conversando, ela, vamos, faz, e a gente tá lá conversando. Eu brinco que agora eu tô só na musculação, né? Mas antes, quando eu treinava o cross, o meu professor do meu horário, ele só olhava para mim, o que você está fazendo? Você tá trapaceando? Eu falei, não, só tô arredondando. Eu tô arredondando, porque assim, o 7 é quase 10, então tá ótimo. Mas eu faço isso também, a gente se engana, né? Total. Como falam, que o feito é melhor que o bem feito, né? Pelo menos você tem que O fazer. melhor treino é aquele que você consegue fazer. O melhor horário para treinar é aquele que você consegue ir. E tá tudo bem. Nossa, hoje meu treino foi péssimo, não consegui fazer nada. Não foi muito melhor do que não fazer nada, ficar em casa. Que é outra coisa, né? Com essa vida louca. Por que a senhora não treina? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu duvido que alguém não tenha 40 minutos por dia para ficar... 40, dá. Mas eu não consigo ir para academia. No seu próprio celularzinho, você baixa o programinha, dá, né? pra fazer. Dos treinos HIIT, que dá para você fazer na sala de casa, com a cadeira, com o negócio lá de amaciante. É a melhor coisa. Mas treina sem supervisão. É melhor do que não treinar nada. Até um bom alongamento, né? As pessoas tinham que ter esse costume Alongamento, também, né? caminhada, todo mundo consegue fazer. Dá pra fazer. Sai na rua e vai caminhando. A gente tem um costume assim, né? De tudo, E vai de carro, vai de carro, vai de carro. E aqui não, aqui dá pra gente fazer tanta coisa. Esse parque ecológico. A hora que for, você olha, tem gente caminhando. Dá até prazer, porque isso é bom pra cabeça. Às vezes você nem tá pensando no corpo. Às vezes eu falo, nossa, eu preciso caminhar porque eu vou lá ouvindo alguma coisa, ou ouvindo os pássaros, ou enfim... Né? Você vai, que você se distrai, isso faz bem, Dá pra ouvir né? a gente, inclusive. Pode colocar. Não é? Vai ouvindo. Vai ouvindo no Spotify, no YouTube, no aplicativo. São várias opções que as pessoas têm de assistir a gente e ficar bem informada e fazer enquanto faz atividade física. Isso é o ideal, né? E que mais que a gente pode fazer assim para melhorar a qualidade? Tem os sintomas também, né, que você passou, que é legal que a gente fala um pouquinho do áudio das meninas aí. Tem um áudio aí para você ouvir. Tem um áudio de uma pessoa que, vamos lá. Ju, sobre sintomas de menopausa, olha, eu comecei a sentir aqueles fogachos, mas era de madrugada. Eu molhava o pijama, lençol, tudo. Achava que eu tava louca, né? Que achava que o ar-condicionado não tava funcionando, que eu tava com muito calor, né? Isso foi o primeiro sintoma que eu senti. Insônia, né? Insônia, isso aparece ainda até hoje, né? O fogacho, eu comecei a tomar um fitoterápico que meu médico me deu e ficou maravilhoso. Eu não tenho mais esses fogachos de madrugada. Mas a insônia tá me atrapalhando. Eu ainda não percebi, assim, os sintomas de tristeza, sabe? Mais fechada, mas eu tô com a memória também meio esquisita, sabe? De vez em quando eu tenho uns lapsos importantes, assim, de esquecimentos. Acho que é isso, assim, os principais. E aquela história, isso, quem né? não dorme bem... Tá mal-humorada. Não faz, Gente, cansaço crônico, fadiga, não tenho vontade de nada. Perguntaram também da reposição, é claro que depende do que você vai tomar, tal, mas fala assim, mas é caro você comprar os remédios para fazer reposição, não sei o quê. Que eles falam tá disso, barato né? hoje? Então. Primeira coisa, o que tá barato? Fala pra mim que eu vou lá. Café, tá? Hoje em dia o café, que nossa Menina, senhora, é um eu roubo. quase caí pra trás. Bom, gente. Mas, enfim, né? Tem vários esquemas de reposição hormonal. Eu não vou detalhar muito isso, mesmo porque, assim, tem algumas vias que eu não utilizo. Mas, assim, a gente tem desde a reposição hormonal, desde os fitoterápicos, que você consegue mandar manipular, você consegue comprar, que aí são mais baratos. Você tem a reposição hormonal prontinha lá na farmácia, que não é barato, mas também não é um rim. E você tem os topzeiras, né, as coisas que estão mais na modinha, tudo, que aí é um valor maior. Lógico que, assim, entre preço e valor a gente tem que diferenciar, né? Preço é o quanto você paga, valor é o quanto agrega, né? Então, realmente, não é um tratamento tão barato, se bem que, assim, até é importante vocês saberem, né? A rede pública, tá? Na farmácia...
vai começar a fornecer tratamento Para a mulher, né? para as mulheres. Ah, eu vi também isso daí. Gente, vai isso, fazer até terapia, isso é muito vão colocar para a top. mulher. Isso é muito top. Isso é. Ah, mas não é o topzera das galáxias. Bom, primeiro que é o aprovado pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade de Menopausa e Climatério, então não é ruim, né? A gente tem respaldo para isso. Nossa, isso vai ser muito legal. Muito legal. Isso é um avanço. A medicina é muito machista. Ela é muito machista, sim, né? É só a gente parar para pensar, né? Os homens, né? Rapidinho já criaram um exame de detecção, né? Lá, né? A gente ainda tá lá na boa e velha mamografia, que não tem como deixar de fazer. Não, o ultrassom não substitui a mamografia. Não, a mamografia não vai liberar uma radiação que vai causar câncer em você. Não vai. Quem tem que se preocupar com a radiação da mamografia é a técnica que realiza a mamografia na gente, que tem que usar o equipamento de segurança, né, para proteger a tireoide, que elas usam bonitinho, sim. Então não é desculpa para não fazer, né? Mas por isso que eu falo que é um avanço estarem olhando para essa questão da saúde feminina, né? Mesmo esses tratamentos, né, que depois a gente vai colocar também. Que bom que olharam para as mulheres, pô, vamos, isso é um impacto na qualidade de vida. Traz sofrimento, e é bom que alcança sim. também quem não chega nessa informação. Apesar que hoje em dia é muito difícil a mulher não chegar a essa informação, mas às vezes tem gente que não chega. Mas tem gente que não chega. Tem gente que não chega. Até porque tem programas, né, gratuitos também para fazer essa prevenção, para fazer os exames das mulheres. Eu não sei na questão da menopausa se a rede pública dá Agora vai dar. esse olhar mesmo, né? Aí é aquela história, né? A gente depende muito das pacientes procurarem, né? Colocarem para os médicos o que está acontecendo. Porque ainda hoje tem questões que são tabu, sim. Tem questões que as mulheres ainda têm muito pé atrás de conversar, mesmo que seja com o ginecologista. Profissional. E a questão também que perguntam do implante. Isso Essa parte, assim, a parte, né, o que são os implantes, né? São tubetes, né, que você coloca os hormônios que você quer que sejam liberados para a mulher, né? Em geral, eles contêm estrógeno, que é o hormônio feminino, né, progesterona, e, em alguns casos, eles acrescentam a testosterona, né? E aí, ele é colocado, né, por baixo da pele, em geral aqui na região de trás, e eles têm uma duração que vai de 6 meses a 1 ano, depende do que está sendo usado. Eu não trabalho com isso. Se quiser, super indico colegas ótimos daqui da cidade. Você acha legal fazer? Eu acho que assim, tem campo para tudo. Eu tenho pacientes que ficaram ótimas, super se adaptaram. O que eu acho importante é procurar um profissional que realmente seja capacitado para isso. Porque a dosagem não é diferente também? Se você põe um tipo de dosagem e daí não dá certo e você tem que tirar... Esse é um questionamento que a gente tem. Né? Por isso que às vezes você tomar sem estar com o negócio fixo... É um questionamento que a gente tem, né? Porque não dá para tirar depois, dá? Não. Então você teria que ficar 1 ano meio que desregulada se não tiver regulado. Por isso, né? Por isso que é tão importante procurar alguém que tenha capacitação para fazer isso. E de repente, por exemplo, eu que já estou fazendo há quase 2 anos... Outro dia chegou no consultório uma paciente com uma prescrição de reposição hormonal, tudo, de uma profissional que não tem CRM. Tá. Né? Então, assim... E aí, quem que vai... Porque quando a gente faz a reposição hormonal, eu falo bem para as pacientes, a gente vai firmar um contrato, né? Eu vou te prescrever, mas você vai se comprometer a manter a sua rotina ginecológica. Porque eu tenho que monitorizar o teu útero, eu tenho que monitorizar a tua mama, os seus exames de sangue, né? Como que eu vou te prescrever uma medicação se eu não sei fazer isso? Qual a rotina? De quanto em quanto tempo ela tem que fazer? Em geral, se está tudo bem, é anual. Tá. Né? A rodadona toda, né? O botar a casa em ordem.
se está tudo bem. Em alguns casos, a gente pode pedir, olha, eu quero que venha daqui 6 meses. Tá, dependendo do caso, depende, né? Mas e a dosagem mínimo, também depende, a dosagem do que você está tomando com sempre certeza, vai depender. a dosagem, se vai ser comprimido, se vai ser adesivo, se vai ser gelzinho. Mas muda, por exemplo, estou 1 ano fazendo um tipo de dosagem, vou fazer o exame, vai precisar aumentar, vai precisar diminuir. Que é outra coisa, né? O nome reposição hormonal é um pouquinho complicado. Né? Nos manuais a gente usa terapia hormonal. Tá. Porque na reposição dá a impressão assim, você dosou sua vitamina D está baixa, você vai tomar, você vai repetir o exame, que maravilha, deu normal. Tá. A partir do momento que o seu ovário parar de produzir estrógeno, tá? Os hormônios relacionados a esse ciclo, eles vão continuar alterados. Não é que você vai tomar um remédio e que maravilha, você fez o exame e foi revertido o feitiço do tempo. Isso não existe, né? É um tratamento hormonal. Nós vamos usar hormônios para tratar os sintomas da falta do estrógeno, né? Tem coisas que tem benefícios da reposição hormonal que não são falados, porque todo mundo foca tanto no risco do câncer de mama, né, que não estou menosprezando, mas que tem outras coisas que têm que ser colocadas. Você sabe qual que é a principal causa de morte de mulheres após a menopausa? O que vocês acham? O câncer de mama, né? Não. São causas cardiovasculares, infarto e derrame. Porque quando o nosso ovário para de produzir estrógeno, a gente perde uma proteção que ele dá pra gente. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita, você está devolvendo essa proteção para a mulher. Você consegue atrasar o processo da osteoporose. Olha que legal. Tem bastante coisa, né, gente? Tem. Nossa. As pesquisas não fecharam para isso, tá? Tem alguns trabalhos que discordam, mas a gente está caminhando para encontrar uma relação boa entre reposição hormonal e prevenção de Alzheimer. Olha. Nossa, tem muita coisa, eu tem acho muita que pra coisa vir, legal. né? Tem uma coisa vai legal. ligando, né? Você vai ligando uma coisa com a outra, né? Conforme os estudos ou enfim. Tudo para melhorar, né? Tudo para melhorar. Tudo para melhorar. Mas independente quem é você na fila do pão, se você é aquela que vai fazer reposição hormonal, que não vai fazer, que quer, que não quer, pode, não pode, quem você tem que ser? Aquela mulher que olha para você mesma e que cuida da sua saúde como um todo, né? Come direito. Mas o que é comer direito? É fazer aquelas dietas caras? Não, é descascar mais e desembalar menos. Isso também dá para fazer. Olha, super dica, tá vendo? Descasca mais. A minha Nutri que também... Nossa, gente, se eu for ficar dando indicação, depois, se vocês quiserem, vocês chamam no direct. Chama a doutora eu dou lá. indicação de tudo. Dou indicação de tudo. A Nutri que eu vou, que é a minha Nutri de referência, para quem eu encaminho as minhas pacientes, gente, ela fala, cara, é assim, tem de tudo, né? A mulher que não, o lance é ganhar massa, mas uma regra geral a ser seguida, descasca mais, desembala menos e bebe água, não tem erro, não tem como errar assim. Não tem como errar. Tá aí a dica, tá vendo, gente? Olha, eu acho que vai ter outro episódio com a doutora aqui. E eu gostaria muito que vocês colocassem aí mais dúvidas, né? Mais coisas. Inclusive, a doutora tem alguns tratamentos que vocês podem entrar também lá no Instagram. A gente vai colocar aqui também o Instagram da doutora. E dá uma olhada lá, porque ela vai voltar aqui e a gente vai conversar de novo. E eu gostaria de agradecer muito. Eu que agradeço. Nossa, tirei um monte de dúvida. Sabe quando você fica assim, escutando, assim, fala assim, né? Né? Tipo, né? Ainda que eu tô nesse processo, a Flávia não tá ainda, né? Mas é isso que eu falo para todo mundo. A gente tem que ter essa conversa, a gente tem que ter essa oportunidade, essa troca, porque eu acho que isso que vale hoje, né? E não ficar, né? Sai, vou envelhecer, vou não sei o quê, acabou, né? É assustador, mas tem por onde ir, tem caminho bom pra gente seguir. E foi muito bom mesmo, muito... E prazeroso, né? Gostoso, Nossa, né? muito, Pra falar, muito, a gente muito. fica mais leve, acho que trocando essas ideias, certeza, assim, a gente né? fica melhor. A gente sempre, quando termina o programa, a gente dá uma dica. No último episódio, a gente falou pra pessoa
sei lá, independente do dia da semana, do horário que ela tá assistindo, mas tiver uma oportunidade de abrir uma garrafa de vinho, uma taça de vinho. Que dica que você daria hoje para ela fazer hoje? Pra ela fazer assim? hoje? Qualquer dica. Não precisa ser de comer, nada, mas assim, é uma dica que você fala. Ela tá ouvindo a gente agora. Ai, meu Deus. Essa que você deu é ótima, né? Descascar mais, o alimentação, desembalar menos, comprar... desenterrar aquele tênis. Ah lá. Pode ser o tênis velho, mas aquele macio, confortável. E, gente, espera esse sol dar uma baixada, vai dar uma volta no parque, vai tomar uma água de coco. Né? É tão bom, vai olhar as pessoas, vai andar olhando as pessoas no rosto. É tão bom. Essa é uma dica muito boa. Às vezes eu faço muito isso, até quando eu vou no mercado em algum lugar, eu olho pra pessoa que eu nem conheço e dou uma risada, assim, sabe? Aí a pessoa devolve. A pessoa devolve, é tão bom. Aí, às vezes, eu fico na frente da loja, as meninas até tiram um sarro de mim, que eu fico na frente da loja ali rindo. Ela, mas você tá rindo pra quê? Eu falei, tô rindo aqui, alguém vai passar e vai rir pra mim. Tem coisa melhor que rir? Tem coisa melhor do que dar risada? Ai, mas é isso, gente. Queria agradecer de novo os meninos que sempre ajudam a gente. Como que seu filho chama? Guilherme. Guilherme também veio aqui acompanhar. Tem o Guilherme também aqui da TV, o Drake. E agradecer a CVC mais uma vez. Os parceiros nossos, CVC, Viagem. A Granulato, eu tenho até, ó, alguns mimos aqui pra doutora que depois ela pode ver. Muito! Ai, que delícia! A dica pode ser também viagem. Se eu for falar de viagem, então, quase não gosto de viajar, né? Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio. Beijo. Cadê Aí o dia que for falar das coisas, eu vou trazer os modelos de periquita. Pode mostrar? Pode. Posso Se trazer você minhas mostrou periquitas? de lá falar, pode, vai ser legal. E como que as pessoas chamam, né, também, a periquita. Ah, não, isso é engraçado, né? Para de ouvir a gente falar, vem aqui. Vem tirar os mic aqui. E a foto, Drake, faz uma foto nossa.